Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Estamos quase chegando ao fim da série de vídeos sobre as mulheres da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre duas mulheres que foram mencionadas apenas uma vez nas Escrituras, mas que permeiam as epístolas paulinas todas as vezes que ele fala de Timóteo. Vamos falar sobre Lóide e Eunice, avó e mãe de Timóteo. Capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 5, é a única vez que o nome dessas mulheres é mencionado. Diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O apóstolo Paulo se dirige a Timóteo nesta carta, chamada de carta pastoral. Paulo escreve essa carta, 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta a Tito, 3 cartas, todas cartas pastorais, cartas que ele dirige a líderes que vão edificar outros líderes que vão ajudar outros líderes a crescerem. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz menção da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Ele elogia Timóteo dizendo que ele tem uma fé firme e genuína, a mesma fé que ele encontrou na sua avó e na sua mãe. O nome Lóide significa mais desejável, melhor, mulher forte. E o nome Eunice significa que alcança vitória, a que vence sempre. Então essas duas mulheres têm muito a nos ensinar como mães e como avós. Mulheres que levaram Timóteo a conhecer, a abraçar uma fé verdadeira, uma fé genuína. A primeira coisa que Paulo diz é que essas mulheres tinham uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé não fingida. O que é que nós aprendemos com isso? Que nós como mães, que nós como avós, precisamos demonstrar aos nossos filhos, aos nossos netos, uma fé verdadeira, uma fé convicta, uma fé que não seja fingida. Pois os nossos filhos, as crianças, elas percebem quando falamos e não vivemos, quando nós dizemos para fazer o certo e não fazemos. O que Paulo observa e elogia nessas duas mulheres é que elas eram nutridoras de fé, que através do seu testemunho, que através das suas atitudes, elas demonstravam uma fé genuína, uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Como você tem sido dentro do seu lar? Você tem demonstrado uma fé verdadeira? Você tem demonstrado uma fé não fingida? Uma fé que coloca no coração dos outros essa mesma fé? Uma fé que impacta as pessoas, uma fé que convence as pessoas a terem a mesma fé que você, uma fé que faz com que as pessoas queiram lhe seguir, uma fé que faz com que as pessoas queiram lhe imitar. Certa vez o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele está dizendo aqui em outras palavras, que na verdade Timóteo imitava a mesma fé que ele havia recebido da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Tudo indica que essas duas mulheres conheceram a Jesus através da primeira viagem de Paulo, em Listra, na cidade de Listra, na sua primeira viagem, quando ele prega ali naquele lugar. Elas já eram judias tementes, elas já eram judias praticantes, devotas, que guardavam os mandamentos, que guardavam a palavra de Deus. E quando elas ouvem Paulo falar a respeito de Jesus, a fé nos seus corações, porque o apóstolo Paulo diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando elas ouvem Paulo falar das grandezas da palavra de Deus, a fé nos seus corações nasce, brota,
e elas entendem o que Paulo está pregando, que Jesus é todo o cumprimento da palavra que elas já falavam, da palavra que elas já anunciavam, da palavra que elas já criam, da palavra que elas já guardavam. E elas recebem Jesus. E tudo indica que essas mulheres colocam no coração de Timóteo esta fé. Levam Timóteo não só a conhecer a palavra, mas também a conhecer Jesus, a entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Lloyd era mãe de Eunice, e Eunice era casada com um grego. Ela não era casada com um judeu professo, mas sim com um grego. Isso era muito comum na época, fazerem esses tipos de casamentos, às vezes até arranjados, negociados, e aconteceu isso. A Bíblia não fala nada sobre o marido de Lloyd, talvez indicando que ela já fosse viúva nesse tempo, que ele já tivesse morrido, mas que o marido de Eunice era grego. E quando elas conhecem a Jesus através da ministração da palavra feita por Paulo, elas inculcam no coração de Timóteo. No capítulo 6 de Deuteronômio, o Senhor faz essas recomendações que elas conheciam muito bem como judias devotas. E nós devemos ensinar os nossos filhos, andando com eles no caminho, nos deitando, nos levantando, comendo com eles, ou seja, à mesa, durante o dia a dia. Nós ensinamos a palavra de Deus nas nossas atitudes diárias. Não é simplesmente dizer ou ler, mas viver esta palavra. E essas mulheres dão testemunho disso. O próprio Paulo testemunha delas, dizendo que elas ensinaram a Timóteo, que elas colocaram no coração de Timóteo uma fé genuína. E no capítulo 3, no versículo de número 15, Paulo diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras. Numa outra tradução diz: desde a tenra meninice já tens conhecimento das sagradas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o que elas ensinaram a Timóteo gerou nele sabedoria, fez nele alguém sábio, e essa sabedoria, aleluia, gerou em Timóteo a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, aquilo que ele aprendeu da sua mãe, e aquilo que a sua mãe havia aprendido da sua avó, nutriu no coração de Timóteo uma fé firme, uma fé verdadeira, que tornou-o sábio para a salvação em Cristo Jesus. E na segunda viagem de Paulo, quando ele novamente vem a Listra, ali naquele episódio que ele foi apedrejado, que ele quase morreu apedrejado, ele leva Timóteo consigo como missionário. Ele fica impressionado com essas duas nutridoras de fé, com essas duas discipuladoras, que discipularam Timóteo de uma forma tão tremenda, de uma forma tão viva, tão eficaz, que agora Paulo leva Timóteo como missionário. E a influência do pai de Timóteo como grego na educação de Timóteo é demonstrada que ele não foi circuncidada ao 8º dia. E para que os outros judeus não tivessem nenhum tipo de aversão a Timóteo, ou causasse algum tipo de escândalo, Paulo circuncida Timóteo, que já era instruído nas Sagradas Escrituras desde a sua tenra infância, desde a sua meninice. Ele já conhecia as Escrituras, porque ele tinha duas mentoras dentro do seu lar, duas discipuladoras, duas nutridoras de fé. Você tem sido essa nutridora de fé na sua casa, na sua família. O privilégio de ser mãe é algo extraordinário. Deus nos dá esse privilégio, coloca nas nossas mãos a responsabilidade de ensinar, de educar e de tornar homens e mulheres piedosos às mãos das mães. Nós temos essa função de ensinar os nossos filhos. A Bíblia diz: ensina o menino
o caminho ou no caminho em que ele deve andar. E lá em Deuteronômio se aprofunda mais ainda. É andando, é comendo, é quando se levanta, é quando se deita, é escrevendo nas paredes, é escrevendo nos umbrais das portas, é falando da palavra, é meditando na palavra, é fazendo o culto doméstico. É assim que nós nos tornamos, como Lloyd e Eunice, nutridoras de fé no coração dos nossos filhos. E ainda que esses nossos filhos, quando adultos, se afastem da igreja, eles jamais se afastarão de Deus. Eles jamais se afastarão do Senhor. No seu coração, um lampejo de fé sempre estará ali presente. E eles vão saber que eles têm com quem contar na hora da dificuldade. Eles vão saber que eles têm a quem clamar na hora da dificuldade, porque a fé foi nutrida nos seus corações através do ensino, do testemunho, do exemplo. Vi uma comparação de um pregador, uma certa vez, dizendo que Lloyd e Eunice funcionaram como um espelho para Timóteo. E um espelho, meus queridos amados, não pode estar sujo, porque senão a imagem não será refletida nitidamente. Um espelho precisa ser plano, precisa ser equilibrado, porque se ele não for plano, a imagem vai ficar côncava, não vai ficar uma imagem perfeita, vai distorcer essa imagem. Então, como espelho dos nossos filhos, nós como mães precisamos ser um espelho límpido, um espelho plano, um espelho que tenha iluminação, porque se for no escuro, um espelho não tem muito efeito. No claro, ele reflete a sua imagem. O espelho ele não cria, ele apenas reflete aquilo que ele vê. Os nossos filhos irão refletir apenas aquilo que eles veem em nós. E tem Lloyd, além de Eunice ser a mãe, tem Lloyd que é a avó. Hoje eu sou avó e entendo o que é ser avó e do privilégio de ser avó. É um amor que nós não conseguimos entender, um amor que não cabe dentro de nós. E Deus está nos dando esta função também a nós avós, de ensinar os nossos netos o caminho da salvação, de ensinar os nossos netos não apenas com palavras, mas com o nosso exemplo. Que nós possamos ser espelhos para os nossos filhos e espelhos para os nossos netos, para que nós possamos dizer, ou para que alguém diga de nós, como disse o apóstolo Paulo, de Lloyd e Eunice, que elas nutriram uma fé não fingida em Timóteo, que gerou nele uma fé verdadeira, uma fé convicta, tão convicta, que mesmo Timóteo assistindo Paulo ser apedrejado, ele quase levado à morte, ele não temeu seguir com este mesmo Paulo, correndo o risco de passar por essas mesmas coisas. Ele não temeu se tornar um missionário, um pregador do evangelho, um amigo pessoal de Paulo, como diz o próprio Paulo, um companheiro de lutas, um companheiro de evangelho, que esteve presente com Paulo durante muito tempo. E agora, nesta segunda carta, quando Paulo já está preso, depois que Paulo tinha sido preso em Roma, ali no capítulo 28 de Atos, ele é solto e novamente ele é preso, e agora já no final da sua vida, já no tempo do imperador Nero, Paulo está preso e ele sabe que os seus dias são findos. Essa carta é escrita como a última carta do apóstolo Paulo. As últimas instruções Paulo dá a Timóteo, porque ele observa em Timóteo uma fé verdadeira, uma fé não fingida. Fé esta que ele recebeu, primeiro da sua avó Lloyd, depois da sua mãe Eunice. Essas duas mulheres, uma que é chamada de melhor, de mais desejável, de mulher forte que é Lloyd, e a outra que é chamada aquela que alcança vitória, aquela que vence sempre. Então elas instruíram
esse menino. E esse menino se tornou um jovem, e esse jovem se tornou um homem temente a Deus, responsável, um homem cheio do Espírito Santo, um homem a qual Paulo coloca na liderança da igreja de Éfeso e coloca ele como líderes de outros líderes. Ele se torna um líder sobre líderes, tamanha a convicção de fé e a maturidade espiritual que Timóteo tem, que primeiro aprendeu da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. Que coisa tremenda! Como nós seremos conhecidos depois da nossa partida? Como as pessoas falarão de nós? Quando os nossos filhos estão por aí, o que eles dizem de nós? Quais as características que os nossos filhos observam em nós? Se alguém perguntar aos nossos filhos quem é a sua mãe, o que eles dirão? Eu me faço essa pergunta. Como eles me descreveriam? Como alguém que tem uma fé firme, genuína no Senhor, como alguém que entregou a vida ao Senhor e vive para Ele, como alguém não fingida, como alguém que tem uma fé inabalável naquele que me redimiu. Eu me pergunto, como os seus filhos falarão de você? Que estas duas mulheres nutram em nós, através do seu testemunho, através dos elogios feitos por Paulo a elas, uma fé genuína, uma fé não fingida, uma fé que alcance outros para também desenvolver esta fé, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe você como mãe. Que você nutra a fé no coração dos seus filhos. Deus abençoe a você como avó, você que já é avó. Que você seja lembrada como alguém que nutriu no coração dos seus filhos e agora está nutrindo no coração dos seus netos uma fé genuína. Seja uma discipuladora dentro da sua casa, seja um exemplo vivo de alguém que de fato teve um encontro verdadeiro com Cristo. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Deus abençoe sua vida. Que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação. Deus abençoe em nome de Jesus.